Vamos agora falar sobre descoberta de petróleo num poço exploratório na margem equatorial. A gente está falando aí da bacia da Foz do Amazonas. Vamos então tratar desse assunto agora com o olhar do nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes, já aqui com a gente. Tudo bom, professor? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bora começar essa semana, né, professor? Ainda acompanhando as várias repercussões e reações desse anúncio da Petrobras. Magda Chambriard, presidente da estatal, quando fala sobre essa descoberta, enfatiza que ainda estamos numa fase muito inicial, ainda sem muitos dados com relação ao potencial ou não da exploração e comercialização desse petróleo, mas fala o quanto que é importante avanços nessa região por conta das reservas de petróleo do pré-sal, que tem uma data aí que a Petrobras está trabalhando, professor. Exatamente, Carol. A gente tem uma arte, só para resgatar rapidamente para as pessoas que estão nos assistindo, a localização desse poço da margem equatorial, porque ele representa, veja, nós estamos aqui, ele fica a 175 quilômetros da costa do Amapá, já muito próximo da Guiana Francesa, aonde há um grande campo petrolífero em exploração, então a esperança é de que ele se estenda até para o litoral brasileiro, e ele fica a 500 quilômetros da foz do Amazonas. Veja, as reservas da Petrobras, as atuais, elas estão datadas, então duram mais ou menos cerca de 10 anos. E isso é um tempo muito curto para uma empresa de mineração. Lembrando, o petróleo é um minério, as empresas de mineração, devido ao capital investido, elas precisam de uma grande reserva para amortizar esse investimento. E a grande esperança dela é exatamente na margem equatorial. Se confirmar, essa esperança se confirmar, ela pode aí ter reservas para mais de 30 anos, né? Então, a grande esperança da Petrobras nesse sentido de que se realmente tenha, né, ao longo das próximas etapas de investigação, que se confirme isso. É um indício bastante positivo, mas é ainda muito prematuro falar que toda a questão está resolvida, né? Inclusive há essa expectativa alta por parte da Petrobras por conta de países vizinhos que já exploram petróleo nessa região, professor. Sim. Nós temos essa proximidade, mas é importante lembrar que em outras áreas aqui dessa chamada margem equatorial, outros poços que foram perfurados, eles não foram economicamente conclusivos. São poços distantes dessa área original, mas ainda há muito que se perfurar aqui. Se calcula que cerca de pelo menos 8 poços devam ser perfurados, todos com licença do IBAMA, porque há essa questão ambiental que preocupa muito a todos, né, inclusive a própria Petrobras. Então, porque, por exemplo, no caso de um vazamento, toda a operação ela fica paralisada até que isso seja resolvido. O que chegou a acontecer, não vazamento de petróleo, foi vazamento de líquido de perfuração. A perfuração ela foi interrompida durante um tempo para que o problema fosse resolvido e os trabalhos fossem retomados. Então, há toda essa preocupação também, não só com os órgãos ambientais, mas da própria Petrobras, para evitar a paralisação nas perfurações. O professor vai seguir aqui comigo. Eu estou citando as várias referências feitas pela presidente da Petrobras, porque ela conversou com a CNN. Antes de seguirmos aqui na nossa conversa, professor, vou só citar aqui um trecho dessa entrevista que o Theo Cury conduziu. Bora conferir. O que nós encontramos, de fato, é petróleo. Já temos a amostra desse petróleo em mãos. Tá? Então, essa é uma notícia importante, uma notícia boa. Nós perfuramos o poço, que nós chamamos de Poço Morfo. Ele está localizado a 185 quilômetros do Oiapoque e a 580 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Nesse momento, nós temos uma descoberta absolutamente relevante. O petróleo está já amostrado, nós já vimos esse petróleo, ele já está nas nossas mãos, amostras para levar ao laboratório. O que nós temos então? Uma descoberta, o que não quer dizer ainda uma descoberta comercial. Nós precisamos continuar a perfuração desse poço até o fundo, e depois nós precisamos perfurar outros poços que nós chamamos de poços de delimitação
para que a gente saiba, então, a quantidade de petróleo real e possamos, então, nos preparar para o desenvolvimento dessa descoberta. Professor, as várias etapas, né, que temos até, de fato, a comercialização, exploração desse petróleo. Pergunta que lhe faço e que, inclusive, trouxemos esse questionamento aqui ao longo da nossa cobertura. A gente está falando aí de um investimento bilionário da Petrobras para avançar aí nessa busca pelo petróleo na foz da bacia do Amazonas. No momento em que o mundo discute transição energética, o quanto que esse investimento pode ficar comprometido diante dessa discussão mundial? Veja, na verdade, a grande preocupação é se o resultado, em sendo positivo, né, com outros poços, a delimitação, que isso seja economicamente viável, é que isso atrapalhe a transição energética do Brasil, porque isso, de certa forma, aconteceu com o pré-sal, reduzindo a expectativa em relação ao uso do etanol, que vinha crescendo muito no início desse século. Mas o contexto hoje ele é bastante diverso, porque há um engajamento muito grande do setor do agronegócio na produção do etanol, seja de cana, seja de milho, e há também uma necessidade estratégica do Brasil buscar uma recolocação da soja que a China vai deixar de comprar ao longo dos próximos 10 anos, porque a China está buscando autonomia ou pelo menos uma grande redução da importação. Então essa soja que é plantada, existe, até o governo já se manifestou a respeito disso na semana passada, existe a perspectiva de que ela seja direcionada para a produção de biodiesel. Então veja, eu acredito que da nossa parte, a transição energética, ela continua, mesmo com essas reservas que elas serão muito importantes. E aí, eu não sou advogado da Petrobras, mas o mundo vai continuar precisando de petróleo ao longo das próximas décadas. E a Petrobras, caso essa descoberta ela se realmente confirme ao longo das próximas explorações, ao longo dos próximos anos, ela poderá continuar sendo um grande fornecedor. Professor Pedro Cortes, nessa conversa aqui com a gente. Obrigada, professor. Um ótimo dia.